contrato aí do Guto. O Guto, para mim, ele vai continuar. É prioridade. Ele não queria falar no primeiro momento, enquanto tivesse a competição. Ele dizia, não, deixa primeiro encerrar a competição. Como acabou a competição, vamos saber o que ele já... Galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa de Goiânia se rende ao leão. Inclusive, o que eles falaram por lá é que o futebol de Goiás está perdendo pro futebol paraense. Já era, porra. Galera, e mais a gente vai ver a imprensa paraense falando também da renovação de contrato do Guto Ferreira e do atacante do Clube do Remo, Pedro Rocha. Lutando por 4 vagas. Né? Se tá ruim pro Goiás, imagine só pro Paysandu que caiu. E você imagina como é que tá em Criciúma, João. Nossa senhora. Então, assim, não deu certo esse ano, agora claro que o torcedor fica chateado, fica grilado, né? Fica impaciente, quer apontar, nesse momento agora apontar o dedo pra todo mundo, a culpa é sua, a culpa é... Cara, se todo mundo tivesse a fórmula, subiriam os 20, Nilton, né? Teríamos 20 campeões também na Série A, não, um é campeão na Série A, né? Na Série B são 4 campeões e um leva a taça para casa, no caso deste ano foi o Coritiba. Então a receita exata ninguém tem. Então na segunda-feira é claro que neste momento a culpa foi do Zé, do Paulo, do Mané, do João, do Nilton, da Ivan, do Carilli, né? Assim, cara, eu disse aqui e volto a repetir, né? O futebol, pra mim faltou vontade em boa parte do segundo turno do Goiás, e a vontade são dos jogadores. Para mim, os maiores culpados foram os jogadores. Muitos erros aconteceram, cara, mas perder pro Botafogo, pro CRB do jeito que perdeu, Nilton, é inadmissível. Então, ontem, parabenizar o Remo, que saiu da Série C, foi pra B, da B está indo pra A. Pegou a receita, né? Fez um grande investimento. E um detalhe maior ainda, vocês que estão aí, que me xingam o tempo todo, né? Quando eu falo de um estádio, né, para 40 mil pessoas, viram lá, né? O quanto é diferente, 40, 50 mil pessoas, aprenderam a lição. Enquanto estivermos jogando aqui para 10 mil, 5 mil, 8 mil e comemorando, né? Nosso futebol só está se apequenando a cada dia. E aí é Goiás, é o Vila, principalmente, as 2 maiores torcidas. Então nós precisamos aprender com os nossos erros, né? Urgentemente. Claro que, como eu disse, ninguém tem a receita ideal, mas nós precisamos aprender com os erros. O nosso futebol, o goiano, está indo na contramão, enquanto os outros estados estão levando multidões, nós estamos nos apequenando, né? Como que nós vamos chegar na Série A e jogar para 10 mil pessoas, Goiás e Flamengo, Vila e Corinthians? Não tem a mínima condição. Aí quando nós aqui da capital, né, criticamos os estádios do interior, principalmente eu critico muito lá o de Iporá. Primeiro tem que ter um estádio para depois chegar na Série A do Goiano. Então também nós precisamos primeiro ter um estádio para depois chegar na Série A, ou chegarmos na Série A. Então, cara, que sirva de lição. O futebol paraense, olha, Nilton, nós dois tivemos uma discussão aqui, assim, gigante, né? Quando você, há uns 5 anos atrás, ou 7 anos, nem me lembro, faz muito tempo, que nós estávamos perdendo pro futebol cearense, você lembra disso? Foi. E nós já ficamos longe do futebol baiano, futebol cearense, né? Pernambucano, e agora nós vamos perdendo também espaço pro futebol paraense. Nós já fomos a 8ª federação do país, daqui a pouco nós seremos a 20ª, nós vamos ficar à frente de Roraima, do Acre, né? Brasília hoje, a Federação Candanga, Nilton, eu estava vendo lá, pro campeonato Candango de 2026, a premiação é muito maior que a do estado de Goiás, inclusive pro televisionamento, é quase o dobro do televisionamento. Então nós estamos perdendo pro campeonato Candango. Então, cara, ou abrimos os olhos, né? Claro que a curtição ela é salutar, o torcedor do Vila pega no pé do torcedor do Goiás, mas o nosso problema ele é muito mais profundo. O nosso problema ele está muito mais profundo do que apenas uma segunda-feira de ressaca aí para os torcedores esmeraldinos. Ou abrimos definitivamente os olhos, né? Ou nós estaremos fadados aí a virarmos aí daqui a pouco o 20º estado no país em relação ao futebol. Deixa eu ver tudo isso, mas antes do vídeo, deixa o like, inscreva-se, ative o sininho de notificações, é muito importante pra gente. Dito isso, Pix na tela, qualquer R$5 ajuda o nosso canal. Curte, comenta, e o principal, dá o play, produção.
Boa tarde, Joãozão, que tá lá, o Newton César, a todos os nossos ouvintes. Teve gente que estava esperando aqui, eu assim, ansiosamente, né? A gente tá vindo aí pelas nossas redes sociais. Então, eu acho que o Goiás demorou demais para mexer na sua comissão técnica, detectou que o problema estava, né, no treinador, o treinador tinha perdido a mão e demorou muito, Danilo, para poder fazer, né, a troca, para poder, talvez, se o Carille tivesse vindo há mais tempo, talvez teria dado tempo do Goiás permanecer. Mas um dos grandes erros também que eu acho que o Carille, né, que ele chegou, foi a forma de jogar. O que a gente viu ontem, né, lá dentro do Mangueirão, foi assim, um absurdo. O Goiás, um time totalmente acovardado, o Goiás que até então precisava assim da vitória, conseguiu fazer o seu gol muito cedo e depois o Goiás recuou totalmente. O Goiás ficou só esperando o time do Remo, né? Assim, e quando perdia a bola, entregava a bola novamente com marcação espaçada, aquela bola que o Pedro fez o gol, você vê, tanto o Gava quanto o Juninho tava em cima e não conseguiu interceptar aquela bola para que ele chutasse e o Pedro fizesse o gol da vitória, perdão, do empate. Então, assim, errou demais o Goiás no segundo turno. Quando o Goiás começou a oscilar, deveria ter feito a intervenção bem antes. Não, demorou. Para mim foi a demora, e eu quero aqui pedir desculpa aqui ao Newton César, mão na mesa, e a todos os ouvintes que estão aqui. Realmente, assim, ontem eu estava acreditando tanto nesse acesso do Goiás, porque realmente para nós aqui, para o estado de Goiás, era muito importante. Eu acredito sim, o Goiás é gigante, é grande, no momento não está, né? Quando eu disse, né, na sexta-feira aqui, que o Goiás é um time de Série A, eu errei no tempo verbal, porque hoje o Goiás é um time realmente Série B, né? Realmente Série B. E ontem eu estava no pré-jogo com o Newton César, e eu falei pro Newton César assim: Wesley, Newton, amanhã eu vou chegar com pipoca, eu vou chegar com sonho, e eu tinha ganhado uma manga também, vou chegar com a manga e falar pra você: chupa essa manga, Newton. E assim, e realmente, Newton, você me perdoa, né? E ele foi de uma humildade muito grande, falou: não, pode fazer o que você quiser. Quem chupou a manga ontem à noite foi eu, viu, Newton César? Galera, a gente viu a imprensa de Goiânia aí chorando, falando que o futebol do Pará tá na frente do futebol goiano. Agora a gente vai ouvir a imprensa paraense falando, inclusive falando das possíveis renovações de Guto Ferreira e do atacante Pedro Rocha. Te liga aí mais uma vez, não esquece de deixar o like e ativar o sino de notificações, e se aparecer o botão hypar, clique em hypar. Sem perna, Cachado, tá tudo bem? É só soltar o celular, Cachado. Vamos falar aqui comigo, esquece. Eu sei que o Cachado tá sendo procurado pelo Brasil inteiro. E aí, Cachado, como é que tá? Como é que foi o day after, a comemoração, o dia seguinte? Já caiu a ficha pra você, Caxi? Tomás, não foi fácil não, viu, Tomás? Não foi fácil não, mas é assim mesmo, porque a gente já esperava, né? Isso aí, essa reação do Clube do Remo. Muita gente não acreditava, muita gente fazendo até chacota do Clube do Remo, mas além da capacidade dos jogadores, do pessoal do Clube do Remo, eu vou citar aí o NASP. O NASP ficou com apenas 2 jogadores numa série B em tratamento, o caso do Tassano, zagueiro, e do atacante, o Eduardo Melo, que teve aquela contusão, né? Os 2 só que terminaram, o restante. E o Marcelinho, que acabou também. O Marcelinho que se recuperou, inclusive até já viajou, né, Marcelinho? Muitos jogadores, Tomás, já viajaram, entendeu? Pode curtir logo as férias, né? Porque a partir de quê? De janeiro já começa a temporada, é isso? Dia 28, não, dia 28 começa a Série A. O Campeonato Paraense começa dia 23, mas tem a pré-temporada, então vai ter que curtir o mês, o máximo de dias isso possíveis. E acho que agora, em dezembro, já devem começar os trabalhos, né? Então, nós estamos aguardando, inclusive, aí, a programação do Clube do Remo, né? O Tonhão aí com a diretoria, vendo quem vai continuar, renovação de contrato aí do Guto. O Guto, para mim, ele vai continuar. É prioridade. Ele não queria falar, no primeiro momento, enquanto tivesse a competição. Ele dizia: não, deixa primeiro encerrar a competição. Como acabou a competição, vamos saber o que ele já deve ter falado, acertado com a diretoria. Mas uma coisa eu tenho certeza que ele vai continuar no Clube do Remo, que é interesse do Clube do Remo, interesse também do Guto. Então, saber quem já viajou, eu já até pedi para a Samara, para ela ficar dando essas informações para a gente oficialmente, para não ficar, como a gente vê na internet, já foi, o cara não viajou, tá aí, e fica naquela, eu não posso fazer isso no torcedor do Clube do Remo.
dar a informação precisa, a informação verdadeira, né? Quem vai ficar, o Remo tem interesse em ficar com o Pedro Rocha. Eu queria ouvir oficialmente a palavra do presidente ou até mesmo do executivo de futebol. Mas o Remo soube trabalhar, Remo trabalhou em campo com o Guto, tá? NASP recuperou jogadores e a diretoria também soube trabalhar nos bastidores. Sem comentários, Tomás. Bom, o que eu ia dizer é o seguinte, Castilho, uma pessoa que estava do lado e que ninguém notou, inclusive foi um jogador que acabou tirando o Tonhão da situação. E eu queria que você comentasse para que a gente pudesse ter noção do que poderia ter acontecido, tá? Quando acabou o jogo, o Tonhão foi para dentro do gramado. Tem uma imagem, inclusive, do Tonhão abraçando o Guto, né? Ele chorando copiosamente, emocionado pelo momento. E ele foi pro gramado abraçar os jogadores e deu de frente, sabe com quem? Com Rafael Claus. Rapaz, o Claus foi para cima do presidente, como quem disse assim: você jogou sujo, você jogou sujo. A pessoa que estava do lado ouviu isso. Rapaz, e a gente conhece o Tonhão perdeu completamente. Sujo? Aí falou isso, falou aquilo e tal. Vou te citar na súmula, cita, faz o que você quiser, mas você não fez o que você ia fazer aqui. Não era muito estranho, cara, o árbitro, depois que acabar o jogo, ir pra cima do presidente, dizer que ele foi sujo? Por quê? Todo mundo esperneou quando foi anunciada a escalação dele como árbitro. A imprensa, e eu me coloco no meio, porque eu usei os meus canais de comunicação para sentar o cacete. Porque a CBF poderia ter evitado isso. Evitou um mal-estar desnecessário. O Remo, o torcedor também. E o Remo com a postura que teve de emitir uma nota oficial repudiando a escalação do Rafael Claus. Meu amigo, para ele tomar uma decisão dessa de peitar o presidente depois do jogo, fazendo uma arbitragem tranquila, sem nenhum tipo de lance polêmico, a gente citou isso na transmissão, nenhum momento houve lance que você pudesse achar que houvesse dúvida para lá, para cá, chamar o VAR, nenhum momento. E no final ele toma uma atitude dessa. Não é estranho, Castilho? Eu acho o seguinte, isso a gente tem que acabar relevando. Sabe por quê? Eu até hoje tenho um personal que me atende às vezes. Ele me disse que até os familiares do Claus receberam pressão. Eu acho que também ele deveria ter dito o seguinte: hoje eu fiz uma das melhores arbitragens da minha vida, ponto, PT saudação. Era só isso. Mas ele dizer pro presidente que ele jogou sujo, não é estranho, não sou estranho. Ele deveria agradecer, muito obrigado, de dar a oportunidade de poder estar pitando um jogo como esse. Porque não foi um jogo, um simples jogo, uma partida de futebol. Foi o jogo, inclusive citado nacionalmente como o melhor jogo do domingo, Castilho. Tendo jogo em tudo que é lugar. Eu acho o seguinte: as atenções todas voltadas para o Mangueirão, para a festa e pela qualidade do jogo também, pela importância da partida. Mas a gente vai acabar deixando isso como de menos importância. Não, é o menos importante, mas eu estou citando, eu estou dando... Porque na realidade, é o que eu disse naquele meu introito, né? O Coritiba foi campeão, o Atlético Paranaense vice, Chapecoense terceiro, mas a festa nacional foi a do Remo. A quarta colocação do Remo soou mais... comentarista da Band, o Leifert elogiando, os Casagrande exaltando. O Jorge Igor, não só ele, vários outros jornalistas citaram. Eu recebi várias mensagens. Meu querido amigo, deixa eu ver aqui, rapaz, o Cezinha lá de Fortaleza está muito feliz com o acesso do Remo. É um leão caindo, um leão subindo e acho que um leão caindo, né? Que é o caso do Fortaleza, que está tentando se salvar aí nas últimas... Dois leões caindo. Tem o Leão do Esporte. Que é leão também. Esse já caiu, né? O Fortaleza ainda tenta se salvar. E quero agradecer aqui o depoimento do Jorge Igor, falando da subida quando ele esteve aqui em Belém, daquela subida da série... Série D, da série D para a série C. Da série D para a série 2015. C, né? 2015.
Ele que está hoje numa empresa poderosa do Brasil, e ele fala de 6 minutos mais ou menos nesse áudio, e cita o meu nome, que esteve na minha residência. Foi lá recebido pela dona Sandra, comeu aquela farofa de charque lá, ficou feliz da vida, Castanho. Muito obrigado, eu sei que ele acompanha tudo aqui no Futebol Paraense. Inclusive a Rádio Clube, um abraço, muito obrigado por você mencionar meu nome, tá, Jorge Igor? Oi, Castanho. Olha, quando o Remo subiu em 94... 93, sim. Quando o Remo subiu em 93, o presidente era o grande Raimundo Ribeiro. Raimundo Ribeiro. Raimundo Ribeiro. Foi um jogo que nós fomos... Eu estava na Marajoara, Guerreiro, Jurandir Bonifácio e eu cobrindo. O jogo foi lá em Niterói, né? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu peço que deixe aquele like, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações. Mais uma vez, se aparecer o botão hypar, clique em hypar pra gente. O Pix tá na tela, qualquer R$5 ajuda o nosso canal. Até o próximo vídeo e fui. Valeu! E vou resumir com 2 palavras. Parabéns!